Fala, fiel, é hoje, vai Corinthians! A gente tá na expectativa para ver o futebol que foi jogado no domingo. A América está invicto a 16 jogos, não vai ser um jogo tão simples, Corinthians precisa ter atenção, se impor. Antônio Oliveira fez novas mexidas no time, um pouco mais por necessidade, né? Alguns jogadores ali que estão esgotados, que vem jogando a maratona aí de jogos, outros que estão no departamento médico, então o Corinthians vai com desfalques ali importante, vai atuar praticamente sem um meia de criação e a criatividade está sendo problema nesse time, então muito atento para o jogo de hoje. A gente vai trazer tudo aqui diretamente de Natal, informações aí do nosso Coringão e também a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like porque ajuda a gente a trazer mais vídeo aqui para vocês. Compartilha com a nação corintiana aí, vamos pro vídeo. Vem a Duda agora para falar sobre o Corinthians que entra em campo pela Copa do Brasil e agora com algumas mudanças, né, Duda, aí na escalação e com a escolha desses jogadores. Exatamente, Mário. Novamente abraço para você, para os companheiros e para o fã de esportes. Isso porque o Corinthians entra em campo hoje à noite. Não vai poder contar com o Garro, foi importante na partida contra o Fluminense, a vitória por 3-0, mas ele foi expulso na fase anterior da Copa do Brasil, fica de fora. O Corinthians ainda tem alguns desfalques vindos do departamento médico, como por exemplo, Yuri Alberto, Palácios, Pedro Henrique ficam de fora desta partida também. O Antônio Oliveira, né, o técnico do Corinthians, viajou com a delegação, mas ele também não vai poder comandar o Corinthians nessa partida, não vai estar ali na área técnica, mas claro, antes e durante o jogo ele vai estar ali presente com o elenco do Corinthians. Vamos trazer então o provável time do Corinthians que entra em campo logo mais às 8 da noite, com algumas mudanças, né? Carlos Miguel deve seguir como titular, o Cássio segue no banco de reservas, Fagner ou Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo, Ranielli, Fausto Vera ou Paulinho e Breno Bidon fechando o meio campo, Gustavo Mosquito ou Pedro Raul, Romero e Wesley que foi a grande estrela, o destaque da vitória por 3-0 contra o Fluminense. Casa cheia hoje na Arena das Dunas, 29 mil ingressos vendidos, uma expectativa muito grande de que o Corinthians saia com mais uma vitória para continuar embalado nesta temporada de 2024, mas vai enfrentar um América de Natal que vem muito bem também na temporada, disputa a Série D, é bem verdade, mas não perde há 16 jogos, está invicto, então uma sequência muito positiva. Aliás, o time que mais tem, né, uma sequência invicto nessa temporada de 2024 entre todas as divisões, comandado então pelo Marquinhos Santos, enfrenta este Corinthians, vai tentar hoje também, quem sabe, sair com uma vitória dentro de casa. O Corinthians joga a decisão na Neoquímica Arena, o jogo de volta aqui em São Paulo, Mário. Perfeito, Duda. Estou com os nossos comentaristas, obrigada pelas informações. Para a gente avaliar esse Corinthians, tem algumas mudanças, como a Duda trouxe para a gente, ali de Pedro Henrique, de Yuri Alberto, Gustavo Henrique, alguns nomes, claro, aí Maicon por lesão, já fora. O Bruno falou, vem de um jogo, de uma vitória importante contra o Fluminense. Emocionalmente sim, mas tem mudanças nas peças que não necessariamente será a mesma condição de jogo que o Corinthians vai encontrar hoje, né, Breler? Não, claro, e pega um time confiante do outro lado, com invencibilidade, bem treinado, bom trabalho do Marquinhos Santos, mas é um Corinthians que recebeu uma injeção de confiança também, não só pela vitória, mas pela forma como o jogo se desenrolou. Um cenário em que, de fato, o jogo do Fluminense condicionou a postura do Corinthians e até deu muito certo pela forma como o Fluminense não conseguia sair da pressão do Corinthians. Hoje, provavelmente, a estratégia tenha de ser diferente e calibrada, mas dá para usar muito do que o Corinthians usou contra o Fluminense para esse jogo, principalmente a postura, a agressividade que teve pelos lados, o Wesley, o Gustavo Mosquito, caso seja mantido do lado direito. Então, houve um bom funcionamento do Corinthians que, de certa forma, o Antônio Oliveira pode tirar lições para replicar nesse jogo e até pela confiança dos jogadores, que está diferente, já não está naquele buraco, principalmente envolvendo também os problemas de bastidor do Corinthians, como estava na semana passada. O quão importante é a Copa do Brasil para essa temporada do Corinthians, Marra? E qual ali no ranking de prioridade, financeiro, esportivo? Como você faz a avaliação da competição para o Timão? Eu penso, como jornalista aqui, muito mais na questão esportiva. Eu entendo que alguém precisa pagar as contas, tudo, mas até mesmo a direção nova veio falando de patrocínios milionários e coisas incríveis, sensacionais. Então, sim, eu me permito acreditar que eles estão falando a verdade.
o campo do Corinthians precisa melhorar. Foi muito legal o que o Corinthians fez no final de semana. O Corinthians jogou contra o atual campeão da Libertadores. É um Fluminense que não está tão bem e tal, assim, ok, beleza. Mas vai lá e ganha de 3-0. Quantos conseguem? O Corinthians ganhou. E o Fluminense teve muita dificuldade no jogo. O Corinthians fez um jogo perfeito. Eu acho que a Copa do Brasil, eu não consigo imaginar o Corinthians campeão brasileiro Série A do Campeonato Brasileiro. Eu consigo imaginar o Corinthians crescendo em Sul-Americana e em Copa do Brasil. E aí a gente sabe o tamanho da história do clube, o tamanho da torcida, o tamanho... O Corinthians pode pensar em ser feliz em Copas. Como fez o São Paulo na temporada passada, Marcos? Sim. Como fez o próprio Corinthians em 2022. Com o Vitor Pereira também. Também era um ano complicado. E em 2022 também meteu um 3-0 no Fluminense na semifinal, com autoridade. Então, se o trabalho passa a ganhar corpo, o Antônio Oliveira com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, contando com todos os jogadores à disposição, o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil. Ainda desequilibrado, ainda faltam em algumas posições, mas é um time que pode apostar mais em Copas, até por estar nesse processo de renovação, de certa forma, retomar muito do que já teve da excelência do futebol nos tempos vitoriosos. É o famoso, minha mãe que fala, é não perigar no brasileiro, né? Não tem perigo, não brinca no brasileiro. Jogando que jogou contra o Fluminense, não tem isso. É isso. Vai fazer um campeonato tranquilo. Tirone, estou na obra vendo o programa. Aí, garoto. Gostaria de uma resposta. Se o Corinthians resolvesse seu problema financeiro no estilo Flamengo, vocês apoiariam ou criticariam? Valdinei de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Para mim, eu acho que eu sim, muito. Eu acho que é o que falta a alguns clubes. Galera, vamos flamengar aqui. 5 anos sem ganhar nada, mas espera a gente aí que a gente volta. Foi o que o Flamengo fez. Aqui São Paulo é incapaz de fazer. Do ar-condicionado é fácil. É quando você tem 100 cara na sua porta como presidente, que você tá mal, seu time é mais fraco, pra você tomar essas decisões, você tem que ter muita tranquilidade, muita certeza do que você tá fazendo. Porque na hora da cobrança, da pressão... Então, falar aqui de fora é simples. Eu também acho, você tem razão, também acho que tem que fazer isso. Só que existe a utopia e a vida como ela é. A vida como ela vai ter 1000 pessoas na sua porta, te cobrando porque você está ali perto da zona de rebaixamento, time fraco, não briga por nada. Então, às vezes falar assim é muito fácil, mas se eu estou lá na pele do presidente, eu consigo tomar essa decisão? É difícil, cara. É que a gente já teve nessa história, já teve bons e maus exemplos. O Flamengo, é claro, é um ótimo exemplo, deu no que deu, o Flamengo super poderoso hoje. O do Santos é o péssimo exemplo. Tentou fazer, caiu. Simplesmente isso. Não deu certo, foi um desastre. O Corinthians nessa história, Massa, arrecadou 1 bilhão, arrecadou mais que o São Paulo, que foi campeão, teve um ano esportivo muito melhor. Você acha que ele conseguiria fazer um pouquinho das duas coisas? Não daria para fazer? O Corinthians arrecadou o dobro do São Paulo. Arrecadou o dobro do que o São Paulo arrecadou e não ganhou nada, quase caiu, aconteceu tudo. Claro que daria para fazer. É claro que dá para fazer. É claro que é possível ser feito. Mas enquanto o dirigente achar que viver desta pressão, não vai fazer, cara. Não adianta, não vai fazer. Porque é impossível. Isso tem que ter um acordo grande, assim, sabe? Tem que ser um negócio negociado, tem que ter transparência. Né? Jogar real, né? Fazer um hot site lá, mostrar as contas diminuindo, parar de atrasar salário, trabalhar melhor a base, vender mais jogadores, às vezes vender mais barato, vender por ficar com 30%, 40%, porque aí lá na frente o jogador é vendido de novo. Quando você negocia um jogador para o West Ham, provavelmente ele vai ser vendido de novo. Se ele for vendido de novo, você tem 20% e não só os 5% da base. Você vai fazendo um trabalho ao longo do tempo e esse dinheiro começa a vir entrando, e a roda começa a girar. Agora, se sentar e ficar olhando para os outros que fizeram, para aquilo que está dando certo, não vou fazer porque não dá para fazer, só piora, só vai piorar. O Arnaldo tem sempre a ponderação, né? Já foi mais fácil. Muito mais. Isso eu também acho. Muito mais. A concorrência hoje é muito maior, sobretudo para a permanência em primeira divisão de futebol brasileiro. Não tem nem comparação na época que o Flamengo tomou essa decisão. A gente ficava falando, não, porque o Criciúma ali... Hoje a gente já tem times que
entravam no Campeonato Brasileiro para não cair, que não entram mais para não cair. Bahia, Bragantino, Fortaleza. A cada ano isso vai aumentando. Então, mas aí que tá. Eu acho que existe uma diferença entre você fazer time competitivo, modesto, e você fazer time ruim. É diferente, né? O Corinthians tinha um time ruim caro no ano passado. Adianta alguma coisa? Não. Né? E muitas vezes a falta de compreensão sobre nível de jogador, nível salarial, etc. e tal, faz uma certa maquiagem nessa coisa, vou ter que flamengar. Acho que o flamengar é um modelo pro Flamengo, do jeito que foi feito naquele momento. O Flamengo era um clube com muitas características específicas. Tinha problemas de estrutura, não tinha estádio. O Corinthians tem estádio, tem dívida com o estádio, tem um monte de coisa diferente. O Corinthians tem estrutura melhor, tem... Eu acho que dá para fazer uma administração minimamente coerente. Você pode inverter um pouco a lógica do gastar mais do que arrecadar, fazendo um time competitivo que não seja exatamente pretendente a título do Campeonato de Pontos Corridos no começo, nem de Libertadores, mas que se mantenha num nível médio, podendo disputar um título de Copa do Brasil de vez em quando. Pode ser, dependendo da situação. Né? E aí, sim, jogando mais limpo em termos de comunicação com o seu público. E qualquer público de clube grande compra essa ideia. Mas eu acho que o modelo, o Flamengar, que é uma coisa... a gente teve o Flamengar, a gente teve o Cruzeirar, que é quebrar. E o clube grande, essa talvez seja a armadilha desse momento de crise econômica em clubes grandes. Outros vão virando o SAF. E a saída mais simples, para mim, é essa. Mas a gente está vendo que também nesse modelo não tem conto dos sonhos. Né? A gente está vendo o Vasco, a gente está vendo o Cruzeiro revendido, né? A gente está vendo as questões do Botafogo, que o dono tem outros clubes. Não é assim. Mas quando o Atlético, agora está tudo beleza. Parece que o Atlético, né? Os caras... O Atlético estava lá embaixo, os mesmos... Não, o modelo no futebol brasileiro não existe. Talvez não exista no mundo. O Palmeiras não é modelo. Qual vai ser o Paulo Nobre do outro time? Ou a Leila? Não é... Agora, existem coisas que podem ser copiadas de gestão, de austeridade, de responsabilidade. Isso, entre aspas, não custa nada. Mas precisa ter vontade para fazer. Precisa querer fazer isso. E só um complemento, o Arnaldo está dizendo que os outros... É muito mais difícil, porque os outros times são mais consolidados de você fazer isso. Também tem um outro agravante. Na época do Flamengo, 2013, 12, 13, 14 e tal, você quase que jogava ainda pela glória esportiva, pelo troféu e tudo mais. Hoje em dia, malandro, se você passa de fase... É verdade também. 4 milhões, 3 milhões, Libertadores, 3 milhões de dólares, 15 pau só para você participar. Mas quanto mais demora para fazer, maior fica a distância. Perfeito, gente, não dá. Perfeito. Olha, o Palmeiras botou o estádio dele no chão, o clube social dele no chão, correu um baita risco institucional. Né? Se a empreiteira lá quebra, ia ter que de novo os caras botar dinheiro, fazer carnê para construir arquibancada, como foi lá com o Parque Antártico, Palestra Itália, né? E tá há 30 anos tendo que lidar agora com esse parceiro, que não é parceiro, é um caloteiro, só que daqui 20 anos acaba o contrato. E o estádio, o clube social, voltam pro clube novo, né? O clube social hoje não é mais deficitário, é superavitário. O clube social dá dinheiro. Tudo bem, teve o aporte do Paulo Nobre, verdade, teve. Ele reuniu lá o dinheiro, botou lá, tirou as dívidas grandes, né? Mas hoje, por exemplo, a Crefisa, se for embora, é 16% do orçamento. Então, quanto mais demorar, maior vai ser a distância. Ah, cara. sim. E outra coisa, time nacional, time nacional que tem torcida, não aceito. Eu não aceito. Não aceito. A diferença de São Paulo pro Corinthians não é o dobro. É muita incompetência. O São Paulo, pra mim, também não é muita incompetência, 669 cara. contra 1 bilhão, ele não pode não fazer. Tem, muita incompetência. O São Paulo tem, cara. Mas aí, São Paulo aí tem uma história, a história política da coisa, né? Aí tem uma história política política da coisa. Mas é a questão interna, beleza. Mas estou falando de gestão macro. Não. Fora. Não. O momento em que, espertamente, o Corinthians se descolou do São Paulo com a implosão do Clube dos 13.
Aquilo para ser recuperado é necessário uma reversão dessa situação. Quem sabe com a Liga, etc. O abismo foi colocado, e não existe o abismo em termos de torcida e possibilidades. Mas o abismo foi uma baita sacada do André Sanches lá atrás, que distanciou o Corinthians do São Paulo em termos de arrecadação. Agora você tem 1000 outras formas de arrecadação. Então essa distância, esse gap, vai demorar. É óbvio que o Corinthians vai arrecadar, a televisão paga o dobro pro Corinthians. Não, mas não é só isso. Mas foi aí que a coisa se descolou. Ok. Fiel, qual o seu palpite aí pro jogo de hoje? Coringão vence mesmo jogando fora de casa ou a decisão vai ficar pra Neoquímica Arena aqui em Itaquera? Coringão vai ter um jogo difícil aí, vai ter bastante desfalques importantes. Mas é aquilo, né? Às vezes, se não vai na técnica, precisa ir na raça, precisa ir na imposição, precisa ir pela força. E o que mostrou no domingo não foi tanto por técnica, criatividade, mas foi por imposição, foi por querer a vitória, foi por pressionar o adversário. Se o Corinthians souber fazer isso hoje de novo, a gente tem expectativa aí de trazer uma vitória contra o América. O América que está invicto a 16 jogos, o Corinthians vai com bastantes desfalques, Coronado ainda não recuperado do último desconforto, o Yuri Alberto também de fora, a gente vai ter Rodrigo Garro que tomou vermelho na última partida, aquela expulsão absurda, a gente vai atuar praticamente sem um jogador de criação, provavelmente Paulinho ali, como você viu, no lugar ali do Rodrigo Garro, e na frente tem talvez a opção de entrar Pedro Raul e Romero ficar na reserva, assim como o Fagner, que também vem atuando bastante jogos, e talvez até o Félix Torres. A gente vai saber verdadeiramente 1 hora antes do jogo, quando sai a escalação oficial. Mas tudo aí de Corinthians no vídeo de hoje. Depois do jogo a gente vai trazer tudo aqui da partida também. Então se inscreva no canal, deixa o seu like. Vai Corinthians, valeu!